Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 1º de novembro, quarta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Estamos aí iniciando o nosso mês, já chegando no finalzinho do ano. E hoje, festa de Todos Santos, mesmo se aqui no Brasil nós celebramos apenas no domingo, por questões pastorais, mas já iniciamos esse mês pedindo já a graça, a intercessão dos santos. Nós iremos de modo particular falar dessa graça dos santos no domingo, dia 5. Mas finalizamos o mês de outubro, que foi o mês da missão, e lembrando que eu lancei o desafio de se tornar um missionário nesse mês, o evangelizador. Espero que você tenha vivido essa graça evangelizando através da Lex Divina, ensinando as pessoas a viverem essa graça, esse método de oração que a igreja nos oferece. E quero vos dizer que o novo compêndio, a nova Lex Divina de 2024 já chegou em nossas casas. Então você já pode adquirir, é um bom presente de Natal que você pode oferecer, que é a graça da palavra de Deus, ensinar a pessoa a viver essa leitura orante, a trabalhar, a leitura que a igreja nos oferece. Então, se você já quiser adquirir o seu novo compêndio, você pode procurar uma das nossas casas, logo logo estará na loja online, e oferecer de presente de Natal, essa graça da palavra de Deus. Hoje, a igreja nos traz na sua primeira leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Também o Espírito socorre a nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. E aquele que prescruta os corações sabe qual o desejo do Espírito, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. E nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Porque os que de antemão ele conheceu, esses também predestinou a serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. Essa leitura da carta de São Paulo aos Romanos, ela é bem conhecida e é interessante porque ele começa nos encorajando, Nos encorajando, São Paulo vai dizer, o Espírito Santo socorre a nossa fraqueza. Então, para nós já é um consolo saber que mesmo quando nos sentimos fracos, pobres, frágeis, pecadores, o Senhor envia a graça, o auxílio do Espírito Santo que vem nos socorrer, que vem até nós. Aí ele vai dizer assim, mesmo se nós não sabemos pedir como convém, mas o próprio Espírito intercede por cada um de nós. Então, olha a graça, ainda que não saibamos o que pedir, como falar com o Senhor, como rezar, porque muitas vezes estamos centrados em nós mesmos, somos egoístas, ou porque não sabemos mesmo dialogar com o Senhor, não sabemos o que pedir, o Espírito Santo, ele vem até nós. Ele é esse iluminador, essa sabedoria, é esse dom do discernimento que é dado a cada um de nós e que nos ensina e, sobretudo, intercede por cada um de nós, vai dizer a palavra. O Espírito Santo, ele prescruta os corações e sabe qual o desejo que habita dentro de nós. Então, o Espírito Santo é esse que prescruta, ou seja, que conhece o nosso coração, que sabe aquilo que habita de mais profundo. E aí, pois é segundo Deus que ele intercede pelos santos. Então, eu creio que é uma palavra de encorajamento, mas também uma palavra de consolo. E aí o versículo 28, que é muito conhecida. Nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Então, que bonito perceber que Deus não só nos ama, mas com a sua infinita misericórdia, coopera em tudo para que de verdade possamos ser verdadeiros homens e mulheres, filhos de Deus, tocados pela sua graça e pela sua misericórdia, a caminho da santidade. E por último, a leitura vai dizer, e os que predestinou também o chamou, e os que o chamou também o justificou, e os que justificou também o glorificou. Então a gente percebe essa graça que o Senhor fez com o seu Filho, com o próprio Jesus, mas que também deseja a cada um de nós, vivermos essa mesma graça de sermos justificados dos nossos pecados, justificados nas nossas faltas, mas o Senhor que age com a sua graça, com o seu amor de misericórdia, que nos chama diariamente sem cessar. O salmo de hoje é o Salmo 12. Atenta, Senhor meu Deus, responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não adormeça na morte. Que meus inimigos não digam, venceu.
e meus opressores não exultem com meu fracasso. Quanto a mim, eu confio no teu amor. Meu coração exulte com a tua salvação. Vou cantar ao Senhor pelo bem que me fez. Ou seja, atento ao Senhor, né? Sejamos atentos à voz do Senhor e ao mesmo tempo a essa escuta de que quando nós clamamos o Senhor, Ele nos responde. Que o Senhor é aquele que de fato nos conduz, mas é aquele que ilumina a nossa cegueira, que ilumina cada um de nós. E é bonito porque o Salmo vai dizer que meu inimigo não diga venceu. Então, peçamos a graça de não sermos vencidos pelo inimigo, né, pelo demônio que nos ronda e que quer nos tirar da graça, que quer nos desanimar, nos fazer cair, fraquejar, muitas vezes o nosso pecado, mas ao contrário. Peçamos a graça ao Senhor porque nós confiamos no teu amor, diz o salmista. Quanto a mim, eu confio no teu amor. Meu coração exulta com a tua salvação. Vou cantar ao Senhor pelo bem que ele me fez. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e encaminhando-se para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, é pequeno o número dos que se salvam? Ele respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa houver se levantado e tiver fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comíamos e bebíamos em tua presença, e tu nos ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, vós todos que cometeis injustiça. Lá haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, lançados fora, eles virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Então, eu creio que o evangelho de hoje é uma grande chamada de atenção a nos convertermos. Primeiro, o Senhor vai dizer: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então, peçamos essa graça de fato, preparar a nossa alma para passar nesse caminho estreito, que é um caminho de renúncia, de sacrifício, de oferta e de doação. E é necessário um grande esforço, porque é muito mais prazeroso vivermos numa vida de conforto. Eu não falo de conforto material, mas muitas vezes não aceitarmos os pequenos sacrifícios, as dificuldades, as provações. E o Senhor é muito claro, né? Entrará no reino do céu aquele que se esforçar por passar por esta porta. A porta do reino do céu, ela é estreita. E aí depois eles vão exortar, né? O Senhor vai justamente exortar eles, porque eles perguntam, né? Como não passar por essa porta? Se todas as vezes eu estive com o Senhor, se eu comi, bebi, né? Escutei, estive nas praças. E é interessante porque o Senhor vai dizer: Ele responderá: Não sei de onde sois, afastai-vos de mim, vós todos que cometeis a injustiça. Então, aparentemente parece que eles faziam tudo, né, para agradar o Senhor, mas na verdade a iniquidade, o pecado habitava no coração. E ai de nós que quando chegarmos o nosso dia, o Senhor olhe para nós e diga: De onde sois? Não te conheço. Então não queremos não queremos ter essa experiência de não ser reconhecidos pelo Senhor, mas ao contrário, já busquemos aqui hoje na terra um caminho de santidade, um caminho de conversão, um caminho de mudança. E aí o Senhor termina o evangelho dizendo: Eis que há últimos que serão os primeiros e os primeiros que serão últimos. Então peçamos a graça de, independente de sermos os primeiros ou os últimos, mas de termos de fato a graça de estar junto com o Senhor. De na hora de passar na porta, ainda que não sejamos os primeiros, mas se formos os últimos, que tenhamos de fato a graça de passarmos e de nos encontrarmos com o Senhor. A graça da santidade e da conversão da nossa alma. Então neste dia, né, nesse primeiro dia do mês de novembro,
Já comecemos esse mês pedindo ao Senhor uma grande graça de conversão no meio de nós, no nosso coração, na nossa alma, para vivermos esse mês em preparação. Logo, logo, já no finalzinho, né, início de dezembro, já iremos viver um novo ano litúrgico, então já nos preparemos no final deste ano para viver essa graça, dessa espera do Senhor e da conversão do nosso coração. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia e que Deus os abençoe.